Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Sou o pastor Douglas e estamos aqui para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Palavra do Senhor. Hoje nós continuaremos no livro das leis. Vamos ler Levítico do capítulo 5 até o capítulo de número 7. Mas não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com os seus amigos. Jesus nos instruiu para sermos testemunhas dele, para levarmos o Evangelho aos quatro cantos do mundo. E hoje, através da internet, nós temos essa facilidade de fazer isso. Então, quando você compartilha, você está compartilhando a palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal, pois isso nos ajuda a manter conteúdos assim aqui todos os dias. Ative o sininho, pois todas as vezes que um vídeo novo ele estiver no ar, o próprio YouTube vai te notificar para que você possa assistir e ler conosco a palavra do Senhor. Vamos à leitura de hoje, Levítico, capítulo de número 5, o sacrifício pelos pecados ocultos. Versículo 1. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, do que for testemunha, seja o que viu ou o que soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo, será imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciando teriamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temeriamente com juramento e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que, culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas, se a sua mão não alcançar o que basta para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não a partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue, espremer-se-á à base do altar, expiação do pecado é. E de outro fará o holocausto, conforme o costume. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite,
nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E trará o sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por um memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. E assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado, que pecou em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote, como oferta de manjares. Versículo de número 14. O sacrifício pelo sacrilégio. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor uma expiação, um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para a expiação da culpa. E assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas. E ainda demais acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Versículo de número 17. O sacrifício pelos pecados da ignorância. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será ele culpado e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoado. A expiação de culpa é: certamente se fez culpado ao Senhor. Capítulo de número 6. O sacrifício pelos pecados voluntários. Versículo 1. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que depois na sua mão, ou o roubo, ou o que retém violentamente ao seu próximo, ou o que achou o perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, portanto, pecou e ficou culpada. Restituirá o roubo que roubou, e o retido de quem violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo que sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação. Para a expiação da culpa trará ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoado de todas as coisas que fez, sendo culpadas nelas. Versículo de número 8. A lei do holocausto. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nela, e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto do altar.
E depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará as cinzas fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Versículo de número 14. A lei da oferta de manjares. Esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar, e tomará o seu punho cheio da flor de farinha da oferta e do seu azeite e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e os seus filhos. Asmos se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações. Dentre as ofertas queimadas do Senhor, tudo o que tocar nelas será santo. Versículo 19. A oferta na consagração dos sacerdotes. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aqueles for ungido: a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçoula se fará com azeites cozido a trará, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. E também o sacerdote que de entre os filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo seja toda queimada ao Senhor. E assim, toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Versículo de número 24. A lei da expiação do pecado. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar aonde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre as suas vestes, lavarás aquilo sobre o que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozido num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. E todo varão entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá, no fogo será queimado. Levítico capítulo 7. A lei da expiação da culpa. Versículo 1. E esta é a lei da expiação da culpa. Coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa,
e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a frissura, também ambos os rins e a gordura que neles há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. E o sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é. E todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como a oferta pela expiação do pecado, assim será a oferta pela expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. E também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer, como também toda oferta que se cozer no fogo, como tudo que se preparará na sertã ou na caçoula, será do sacerdote que a oferece. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como o de outro. Versículo de número 11. A lei do sacrifício da paz. E esta é a lei do sacrifício pacífico, que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos amassados com azeite e coscorões asmos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado como a sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. E de toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvor da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque, se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a oferecer não será aceito, nem lhe será imputado. A coisa abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, como fogo será queimada, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem ou de gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Versículo 22. Deus proíbe comer gordura e sangue. E depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode usar da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado para toda a obra, mas de nenhuma maneira o comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que comer será extirpada dos seus povos. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue,
aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Versículo de número 28. A porção dos sacerdotes. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico, e as suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor, e a gordura do peito com o peito trará para movê-lo para oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote, por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão, que oferecerem o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita por sua porção. Porque o peito movido e a espádua alçada tomeis dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e os seus filhos, por estatuto perpétuo aos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão, e a porção dos seus filhos, das ofertas queimadas ao Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdote do Senhor. E o que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas gerações. Esta é a lei do holocausto, e da oferta de manjares, e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta das congregações, e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai.